Eu moro em Capão Bonito, como eu falei, no bairro Boa Esperança. Esse bairro, quando eu vim para cá em 1996, é um bairro que foi criado a partir de moradores em áreas de risco em Capão Bonito. Então, eu era um dos moradores de área de risco, a gente popularmente conhecido como favela, né? As favelinhas da cidade. E então o prefeito na época juntou todos nós das periferias, das favelas, das áreas de risco e criou um bairro novo, um conjunto habitacional novo, né? De fato deu dignidade para a gente na época. A gente veio, eu morava num barraco de madeira com um papelite, não sei se você sabe o que é isso, Pablo. Você é papelite sabe o que é Sim, papelite, conheço. né? Aquilo hoje embalagem da vida. Então minha casa era fechada assim, como tantas outras, né? E a gente veio para esse bairro, para o bairro Boa Esperança, uma casa, um conjunto habitacional de madeira, com água, com luz, com esgoto. Então, para nós, saímos de uma realidade sofrida e viemos para uma realidade muito, muito diferente da que a gente estava vivendo. Isso em 96, né? E aí, então, quando a gente veio para cá, todos, né, foram 100 famílias que foram mudadas de vários bairros da cidade. A gente teve o primeiro impacto aqui em 96, que foi o choque cultural, né? Então, assim, você pega pessoas de várias localidades e coloca num lugar só, você tem um choque cultural muito grande. E aí o bairro começou a ter uma imagem negativa, né? Porque tinha muita briga, tinha muita agressão, tinha muita discussão, né? Isso, em 96, era muito evidente aqui na cidade. E aí começou a criar uma imagem depreciativa da comunidade. Somado a isso, para vocês terem ideia, do lado do bairro tinha o lixão municipal. Então teve o choque cultural e o lixão era do lado de casa, né? Aqui a 200 metros de onde eu moro aqui hoje. Certo. E aí, como a gente estava queimado, né, entre aspas, aí com a sociedade por conta de todo esse choque cultural que houve, a gente ganhou casas com dignidade, de certa forma, mas criou-se um outro problema. E a única alternativa, por conta desse choque cultural e dessa imagem que foi criada junto a algumas pessoas da cidade, a população, na sua maioria, que eram trabalhadores rurais, não era chamado para trabalhar na roça. Então, os ônibus não vinham buscar a galera aqui no bairro, o pessoal sofria muito com falta de emprego, né? E aí a única opção para esse povo foi trabalhar no lixo e viver do lixo, né? Porque era a única alternativa que tinha na época para a grande maioria, não para todos. E foi assim que a gente começou a trabalhar com essa questão do lixo, né? Eu, como adolescente, então eu não estava muito afim de trabalhar com lixo. Para mim, o lixão era um lugar de bagunça, de diversão, né? Como todo adolescente aí queria aproveitar a sua adolescência zoando um pouco, né? E aí a gente foi crescendo, vendo a realidade, o sofrimento, e as casas que até então eram o sonho de todo mundo começaram a dar problema, porque aí a gente começou a perceber que as casas eram feitas de pinos não tratados. E o pinos não tratado, depois de 2 anos, ele começa, seca e começa a desfazer, né? E aí as casas começaram a se deteriorar. Caía um pedaço daqui, apodrecia um pedaço dali, batia a ventania, a casa deitava de um lado, o outro vento do outro lado, e assim a gente tinha uma imagem negativa por conta dessa questão cultural, a gente tinha uma imagem negativa por conta dessa questão do lixão, e a gente acabou tendo um problema sério por conta da habitação, que virou um problema gigantesco aqui. Isso perdurou por 4 anos, né? A comunidade aí meio que perdida, até entender todo o cenário que a gente estava vivendo. Em 1999, né, o Cazuza, que é um cristão aqui, um católico Já praticante, ouvi falar. José Miguel Ferreira, né, hoje é um atleta aí, que viaja o estado de São Paulo até o Brasil correndo, né? O Cazuza, ele fazia evangelismo aqui através de catequese há muito tempo, né? Desde 1997 ele começou a trabalhar aqui, e aí ele começou a se preocupar com a realidade. Aí ele procurou a galera aqui do bairro para tentar organizar um grupo para tirar as pessoas do lixão, mas ele também era bem leigo no assunto.
E ele foi em Itapeva e conheceu um projeto da Caritas, né? Da Igreja Católica, que apoiava um projeto em Itapeva chamado APAMARE, que era uma associação de catadores que a Igreja Católica de Itapeva, na época, o bispo Dom Silvio, né? Dom Silvio Maria Dário, que era o bispo diocesano na época, e o bispo apoiava muito, né? A arquidiocese apoiava. E o Cazuza trouxe a ideia para cá, falou, olha, gente, conversou com o pessoal da igreja evangélica aqui, então o católico e o evangélico se reuniram, né? E a gente estava só nos bastidores nessa época, eu não tinha participação nenhuma. E a igreja evangélica cedeu um espaço que eles tinham aqui, uma igreja, né? Um espaço que a igreja evangélica tinha, e o Cazuza convocou a população para participar de uma conversa. Isso em setembro de 99. E aí a galera participando, o Cazuza levou a proposta de criar esse grupo, né, essa associação, para dar mais dignidade para as pessoas, para dar oportunidade de trabalho, para ver o lixo, na época, como a gente chamava, né, como um meio de geração de renda. E o pessoal achou lindo, maravilhoso, mas ninguém emplacou a ideia. Tipo, eu achei legal, mas e aí? Né, como fazer? E eu estava nessa reunião, eu também estava muito afim na época, né, moleque. E aí o Cazuza continuou persistindo, né, como todo cristão de verdade faz, persistiu, e aí chegou duas pessoas que somaram a ele, que é o Ocimar e a Margarete. O Ocimar tinha acabado de sair da Intervalos, né, tinha acabado, era diretor da Intervalos, tinha acabado de sair da Intervalos, e a Margarete é jornalista e estava fazendo trabalho para o Sebrae na época. E viram a ideia, gostaram da ideia e começaram a se conversar com o Cazuza, e foram feitas mais uma reunião, foi feita mais uma reunião. Nessa segunda reunião, aí com um embasamento mais, um conteúdo mais preparado, o Cazuza já levou essa proposta de novo, e nessa reunião já saiu um grupo de pessoas para fazer essa primeira criação dessa primeira associação de catadores para tirar o pessoal do lixão. Isso foi no finalzinho de 99. Então, as pessoas estavam no lixão desde 96 até 99. E aí a galera encampou a ideia, eu falei, bom, legal, também comecei a me envolver com isso, né, em 99, e quando foi formalizar a associação, as pessoas que estavam na liderança abriram mão, falaram, não quero mais, porque eu vi que não era negócio para mim, né? E aí o negócio caiu no meu colo. O Ocimar, a Margarete e o Cazuza falaram, Cristiano, você já está envolvido aí, o que você acha de assumir? Eu falei, moleque, né, vou fazer o quê? Eu falei, não sei nada, né? Vocês vão me ajudar? Aí ele falou, não, essa parte a gente dá um suporte para você, mas eu preciso que você queira. Lá desde essa época, Cristiano? Desde 99, cara. Desde 99. Você é o pai da Camara, então? E aí a gente, vai entender isso daí, né? E aí, quando eu assumi a responsabilidade de ser o presidente da Acamar, e não era Acamar ainda, era uma associação de catadores, não tinha nem nome ainda, né? Não era Acamar ainda, a gente estava criando uma associação de catadores. Eu assumi e falei, bom, vamos tocar o barco. E quando a gente foi registrar, a gente precisava do nome, né? E aí a gente começou a debater o nome. Como seria o nome dessa associação de catadores? Aí pesquisamos um monte de tentativas aí, ACMR, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis. Aí um dia a gente sentando, brincando com o Ocimar, né? Ocimar, Acamar, Ocimar, e a gente acabou entendendo, pegando a sigla, né? A de associação, C de catadores, né? CA de catadores, MA de materiais e R de recicláveis. Então, a sigla ACAMAR é isso, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis.